Olá, Aline, bom dia, colegas, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu sou da turma 26, técnico de enfermagem. Hoje vamos estar apresentando um seminário para vocês sobre o que é a depressão. Eu vou estar falando para vocês hoje sobre o conceito, o que é a depressão. Muitos de nós, às vezes, não sabemos. A depressão é um tratamento afetivo que se caracteriza por uma tristeza imensa de longa duração. Estima-se que aproximadamente 350 milhões de pessoas sejam atingidas por diferentes tipos de depressão em todo o mundo. Atualmente prevalente, acomete de 3 a 5% da população geral, 5 a 10% na população clínica de pacientes de ambulatório e 9 a 16% de pacientes internados. Quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas, é comum sentirmos tristeza, desânimo ou mau humor. Porém, após alguns dias, esse sentimento é contornado e conseguimos seguir a nossa vida normalmente. Na depressão, isso não acontece. O indivíduo passa por cerca de mais ou menos 2 semanas seguidas em sofrimento, caminhando para um estado profundo de vazio e comportamento destrutivo. Como resultado, o dia a dia de uma pessoa com depressão fica comprometido, uma vez que a doença passa a interferir em sua capacidade de trabalhar, estudar, comer, dormir e realizar as atividades comuns do cotidiano. Isso porque os sinais e sintomas da depressão incluem modificações no sono, na fala, na capacidade de pensamento, memória, raciocínio lógico, na organização emocional e muitas outras. Embora a tristeza seja uma emoção normal na depressão, essa tristeza é tão forte e dura por tanto tempo que acaba afetando toda a vida da pessoa, impedindo até a realização de tarefas básicas do dia a dia, como dormir e comer. Bom dia, meu nome é Milena e eu vou falar sobre os sintomas da depressão. Alguns sintomas são tristeza, humor deprimido, que se caracteriza com desânimo persistente, baixa autoestima, sentimento de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava, mudança de apetite, ganho ou perda de peso, insônia, dormir em excesso, perda de energia ou fadiga acentuada, movimentos físicos sem sentido, como apertar as mãos de forma constante e nervosa, sentir-se sem esperança, sentir-se culpado, dificuldade para raciocinar, se concentrar em tomar decisões, pensamentos de morte ou suicídio, irritabilidade, ansiedade, angústia, necessidade de um grande esforço para fazer as coisas que antes eram fáceis, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, interpretação distorcida e negativa da realidade, sentimento de medo, insegurança, desespero, desamparo e vazio, diminuição do desejo e do desempenho sexual, dores e outros sintomas físicos sem nenhuma causa aparente, como dores, azia, gases, má digestão, diarreia, prisão de ventre, tensão na nuca ou nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado e pressão no peito. Tudo isso é sintoma de depressão, sintoma de que a pessoa não sabe o que está sentindo, a pessoa não quer fazer várias coisas, mas ela não consegue, ela não tem iniciativa para fazer, ela tem dificuldade em focar em si mesma, ela tem dificuldade em priorizar coisas que ela ama, a pessoa tem dificuldade de se cuidar, a pessoa não quer fazer coisas simples, coisas do dia a dia, ficar deitada, dormir demais, dormir de menos, ansiedade. Tudo isso é sintoma de uma pessoa depressiva, e depressão é doença. Depressão tem que ser olhada, os sintomas da depressão têm que ser olhados como sintomas de uma doença que ela realmente tem que ser tratados os sintomas. A pessoa que ela está sempre dormindo, a pessoa que está sempre desanimada, a pessoa que não faz o que tem que ser feito, por falta de iniciativa própria, ela não é preguiçosa, ela não é sem o que fazer, ela não está com a cabeça vazia por motivo algum, ela está doente. Depressão é uma doença que tem que ser tratada como doença. Boa tarde, meu nome é Mayla, eu sou da turma 26 e eu vou estar falando a minha parte do trabalho de saúde mental, o diagnóstico da depressão. O diagnóstico da depressão começa com um exame físico. Há algumas viroses, remédios e doenças que podem causar sintomas parecidos com os da depressão. O médico irá querer
saber quando os sintomas começaram, quanto eles estão durando e quão severos são. Também irá querer saber se você já sentiu algo parecido antes e qual foi o tratamento. A doença pode se manifestar de formas muito diferentes. Uma pessoa, por exemplo, pode ficar apática, enquanto a outra pode se tornar agitada e irritada. Os sintomas mais comuns são tristeza, perda de prazer, falta de esperança, culpa, pessimismo, fadiga, perda de memória e de concentração, irritabilidade, tratamentos, pensamentos de suicídio e morte e falta de autoestima. O histórico familiar também é importante, assim como o uso de drogas e álcool, embora não exista nenhum exame para diagnosticar a depressão. Há algumas características que podem levar ao diagnóstico apropriado se uma doença física for descartada. Seu médico deverá considerar-lhe encaminhar para um psicólogo ou para um psiquiatra. Eles vão determinar qual é o melhor tratamento para o seu caso, psicoterapia ou remédio ou a combinação de ambos. A eletroconvulsoterapia também pode ser indicada para casos mais graves ou para pacientes com intolerância aos remédios. É realizada em clínicas como o uso de anestesia geral. O paciente recebe alguns choques no passado por ter sido usado de forma indiscriminada. Ele gerou muitas críticas e polêmicas. Bom dia, meu nome é Sônia. Vou estar apresentando para vocês o trabalho de saúde mental sobre o comportamento de uma pessoa depressiva. Sou da sala 26. O modo de pensar de uma pessoa depressiva, deprimida em geral, é sempre negativo. Assim, ela não consegue enxergar o é bom e positivo. Está sempre defensiva. Além disso, ela pode desenvolver uma imagem muito distorcida de si própria, do mundo e do futuro. A pessoa não enxerga possibilidades, alegria, positivismo ou esperanças. Com isso, portanto, qualquer obstáculo, por menor que ele seja, acaba se transformando em algo intransponível. Pessoas depressivas são pessimistas, não percebem mudanças boas por causa do comportamento da pessoa depressiva. Apenas entendem que seus problemas são permanentes e pessoais, ou seja, eles não vão mudar ou melhorar em momento algum. Em certos casos, o deprimido consegue realizar as tarefas do dia a dia normalmente e até se divertir, mesmo que não se sinta alegre na maior parte do tempo. Humor triste, ansioso ou vazio, persistente, sentimento de desesperança, luto ou pessimismo, irritabilidade, sentimento de culpa, inutilidade ou desamparo. Eles sempre, para eles não conseguem nada vai dar certo para eles. Eles ficam no canto deles, afastado, não conversando com ninguém. Nesse caso, é viável, você estar procurando um psicólogo, porque pode estar muito grave. Porque no caso tem uns que têm a depressão, mas no caso consegue fazer as coisas, mesmo triste, ou com aquele medo de não acontecer as coisas, de não conseguir, e sempre pensando que não vai dar certo para eles, mas eles acabam fazendo suas atividades. Outros já não, outros já se isolam e não conseguem fazer nada. Então, nesse caso, tem que estar procurando uma ajuda mesmo, um psicólogo para estar resolvendo. Bom dia, meu nome é Suziane, sou da turma 26. Bom dia, professor, tudo bem? Então, eu vou aqui estar falando um pouco para vocês sobre como deve ser feito o tratamento da depressão. O tratamento da depressão geralmente é feito com remédios antidepressivos, como fluoxetina ou paroxetina. Por exemplo, também temos as sessões de psicoterapia com um psicólogo. No caso, a pessoa também pode estar fazendo um acompanhamento com um psicólogo. Também é muito importante complementar o tratamento com terapias alternativas e naturais, como, por exemplo, praticar atividades de lazer, passear ao ar livre,
ler, fazer meditações, com o objetivo de aumentar o bem-estar e a sensação de prazer. Qualquer médico pode orientar o tratamento para a depressão, tanto pelo SUS quanto particular. Entretanto, é recomendado que haja um acompanhamento com o psiquiatra, que é o médico especialista que melhor ele pode avaliar os sintomas e indicar as melhores alternativas. Por isso, na presença de sinais e sintomas que indicam tristeza persistente ou falta de prazer para as atividades diárias, é muito importante conversar com o médico. Não existe um tempo exato definido para o tratamento da depressão. Por isso, algumas pessoas melhoram em alguns meses, já outras precisam ser tratadas durante anos, por situações como causa, gravidade, intensidade dos sintomas, além da possibilidade e vontade da pessoa em seguir o tratamento corretamente, tem muita influência sobre cada caso. Então é importante que o tratamento a pessoa faça uso dos antidepressivos e façam atividades assim como eu mencionei no início do texto, também ajuda muito. Procure primeiramente o médico, explique para o médico o que está acontecendo, os sintomas, e o médico vai te encaminhar para um psicólogo. Passando no psicólogo, o psicólogo vai conversar com você, avaliar o seu problema, avaliar o seu caso, e aí vai te transferir para um psiquiatra, que vai estar também te medicando e te passando os remédios certos que você deve estar tomando para estar aliviando os sintomas. E é isso, gente. E procurar também, atividades, passear, sair de casa um pouco, ler um livro. Isso ajuda bastante no tratamento da depressão. Então é isso que eu tinha para dizer. E Deus abençoe a todos. Quem está vivendo a depressão sente que nunca vai passar, que não tem forças para superar e que talvez acredite que esta é uma condição fixa na sua vida, que nada pode ser feito. Infelizmente, são muitas pessoas que sofrem com depressão nos dias de hoje. Não precisa acreditar que são só os fracos que precisam de ajuda. Talvez você precise de ajuda para sair da situação em que se encontra. Não espere o tempo passar, com ele podem passar anos que poderiam ser aproveitados de maneira muito mais leve. Há muitas formas de buscar ajuda. Procure e peça ajuda. Você pode encontrar um caminho melhor para caminhar.